Comigo não. O que tenho para compartilhar é um relato recente escrito entre lágrimas. Sou uma mulher de 50 anos, trabalho como autônoma e crio meu filho de 11 anos sozinha. Me separei do pai dele quando ele tinha 4 anos. Meu filho apresenta traços de autismo. Nós nos damos bem em nosso cotidiano, é um menino maravilhoso. Por causa dele, comecei a trabalhar em casa, servindo pensões mensais e refeições. Moramos apenas nós dois. Para o trabalho que faço, preciso de colaboradores, ou seja, ajudantes e entregadores. Há cerca de 2 anos resolvi contratar um parente muito próximo para a função de entregador. Sempre nos respeitamos como irmãos. Tudo ia bem. Éramos 3, eu, ele e uma moça que me ajudava na cozinha. Aos domingos, no final do expediente, dividíamos uma cerveja, já que a segunda-feira era nosso dia de folga. Compartilhávamos tudo entre nós 3, desde os lucros até os segredos. Éramos uma equipe. Em março desse ano, a moça saiu porque encontrou algo melhor. Ficamos felizes por ela e eu decidi não contratar uma pessoa para o seu lugar, já que ela estava comigo há quase 6 anos. Ficamos apenas eu e o meu parente. Nem tanto tempo havia passado e já notava traços autoritários nele. Não atendia aos meus pedidos como antes e queria folgar 2 dias na semana. Discutimos sobre isso e eu expliquei que não era possível para mim. Comecei a me sentir como se estivesse trabalhando para ele, não o contrário. Expliquei que não poderia ficar sem entregador aos domingos. Ele concordou em trabalhar aos domingos, mas disse que eu precisava falar com ele de maneira adequada. Que maneira seria essa? Eu era a mesma. Mas eu já estava decidida a fazer mudanças mais radicais e dispensei os serviços dele. Antes de sair, ele pediu para que eu pensasse melhor. Os dias passaram e eu consegui encontrar outro entregador. Embora ele falasse normalmente comigo, percebi que não gostou da mudança. Depois disso, veio durante o dia, tomou um café meio sem graça e foi embora. Não o vi mais por 10 dias. Num domingo, após terminar minhas tarefas, fiz toda a limpeza, pedi uma pizza para o meu filho e abri uma cerveja, como é meu hábito todo final de domingo. Deixei o portão aberto aguardando a pizza e me distraí com o celular e a cerveja, quando ouvi meu primo entrando e chamando pelo meu sobrenome, como sempre fazia. Ele estava visivelmente alterado, parecia ter bebido bastante. Cumprimentei, ofereci um copo e perguntei de onde ele estava vindo e onde havia bebido. Ele respondeu que tinha vindo de casa. A pizza chegou, dei um pedaço a ele, servi meu filho e fui para a área. Notei que ele tentava me tocar enquanto conversava e eu pedi para que ele conversasse sem encostar em mim. Ele alegou que estava passando mal. Eu disse que fosse para casa, pois não queria que me desse trabalho. Ele riu e disse que estava brincando. Continuamos a conversar sobre coisas triviais e ele foi ao banheiro da área várias vezes, o que achei normal, considerando que parecia ter bebido bastante. Tal momento, ele fingiu que estava chorando, dizendo que todo mundo o abandonava. Eu disse que, embora não trabalhássemos mais juntos, ainda podia vir de vez em quando para conversar ou tomar um café. No entanto, ele continuava tentando se aproximar e eu me esquivava. Desconfiei de suas intenções e tentei gravar um vídeo. Coloquei o celular no colo e liguei a câmera, mas ele se movia muito. Então coloquei uma cadeira do outro lado da mesa e pedi que ele se sentasse afastado. Ele desconfiou e perguntou se eu estava gravando. Eu disse que não e mostrei o celular desligado. Foi então que me senti realmente em perigo. Ele se aproximou de mim com os olhos arregalados e expressão fechada, sem dizer uma palavra. Levantei, pedi para que ele não se aproximasse e tentei até entender o que estava acontecendo. Ele empurrava tudo o que via na frente e vinha na minha direção. Coloquei um banquinho diante de mim para me proteger, mas ele jogou o banco longe com um semblante assustador. Tentei mais uma vez, peguei uma cadeira e ele arrancou da minha mão. Ele continuava a se aproximar e eu o ameacei com uma vassoura. Finalmente encostei na parede e ele veio em minha direção. Dei um empurrão e corri para pegar o celular na mesa, dizendo que ia fazer uma chamada de vídeo para a irmã dele. Imediatamente ele decidiu ir embora e saiu. Ainda tive coragem de ir atrás dele e xingar muito, para então trancar o portão em pânico. Liguei para a irmã dele e contei tudo. No dia seguinte, ela o repreendeu, e ele disse que não se lembra de nada, mas eu lembrava.
Angustiada e em choque, não entendi o que tinha acontecido. Passei áudios para ele, tentando entender o motivo de sua atitude e ameacei denunciá-lo. Ele não respondeu e sumiu. Esperei uma semana, imaginando que ele se explicaria e se desculparia, mas nada aconteceu. Cada dia era pior, a tensão aumentava. Pensei no que teria acontecido se meu filho tivesse percebido e interferido. No domingo seguinte, ele respondeu aos meus áudios com uma ameaça. Dizia para eu fazer o que eu quisesse e não o ameaçar, senão as coisas iam ficar ainda piores. Isso me deu a certeza de que ele sabia o que tinha feito e não se arrependia, provavelmente planejando o abuso como vingança por eu tê-lo dispensado do trabalho. Na segunda-feira, deixei meu filho na escola e fui com uma amiga à delegacia. Fui atendida por uma mulher que pediu que eu reunisse conversas, áudios e vídeos, colocasse tudo em um CD e levasse para ela na próxima quinta-feira para registrar o boletim de ocorrência. Deus foi tão perfeito que lembrei de perguntar à moça da casa de cima se tinha visto algo. Ela confirmou que viu, mas não interferiu, pois achou que era coisa de família, visto que ele era parente e trabalhava comigo. Eu também não pedi socorro, mas ela estava disposta a relatar tudo na delegacia. Na delegacia, fui atendida por uma moça muito educada e simpática que me aconselhou a juntar as provas e testemunhas. Isso foi na segunda-feira. E voltar na quinta, pois era o dia do plantão dela, para que eu não precisasse ter que relatar tudo a um policial homem devido ao constrangimento, que para ela era óbvio em mim. Na quinta, fui às 5 da tarde com todo o material pedido. Ela mesma me atendeu, colheu meu depoimento e da vizinha que foi testemunhar. Ali me aconselhou a pedir a medida protetiva, até então eu não achava necessário. Me aconselhou a colocar câmeras em casa. Foi muito acolhedor e solicitou que meu caso fosse tratado como urgente. No sábado pela manhã, a oficial de justiça já estava à minha porta com os papéis e indo comunicar a ele também. Uma semana depois, me ligaram para marcar um horário na minha casa. Dessa vez foi um policial homem e uma mulher, da patrulha Maria da Penha. Entraram, fizeram as perguntas necessárias sobre o caso e disseram que fiz bem em denunciar. A policial quis conhecer meu filho, foram bem agradáveis. Deixaram um número de WhatsApp para contato em qualquer situação suspeita. Diante desse tratamento, o medo, a vergonha e a desconfiança ficaram bem menores, dando força para a gente não desistir. Foi isso. Apesar do afastamento de alguns familiares, sinto que fiz a coisa certa ao não me calar. Muitas vezes o abusador está dentro da nossa família, conhece nossa rotina e espera uma brecha para se manifestar. É ainda mais triste quando a atitude vem de alguém em que confiamos e temos uma boa relação. Espero que a justiça seja feita e que, por mais doloroso que seja, ele seja punido. Se nós nos calarmos, só estaremos dando força para essa monstruosidade. Após a minha denúncia, outras amigas começaram a relatar que passaram por experiências semelhantes com outras pessoas. É muito triste perceber que isso acontece com frequência e que muitas pessoas se calam por medo, vergonha de se expor ou ameaças. Muitas vezes os agressores revertem a situação com mentiras para desacreditar as vítimas e fazê-las parecer loucas. Essa é mais uma artimanha do agressor. Comigo não. Lembrando que o podcast Sozinha de Si é um projeto de acolhimento através de histórias anônimas para cuidar de todas de uma vez. Manda sua história para a gente pelo e-mail ghostwriter@mabondanza.com.